Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando. Devagarinho. Oi, Nerli. Oi, querido. Gladys, Soraya. Oi, boa noite. Quase cheguei atrasado. Eu tive que tomar banho, né? Eu tipo, como é que eu vou encontrar aquele pessoal meio... Boa noite. Não anota isso, né, Marjorie? Boa noite. É. Tem que É, tomar Marjorie. nota. Já está aqui na lista, já. Do CC do professor. Sim. Que horas são? Acho que a gente vai começando com a nossa meditação. Lembrando de todas as pessoas que a gente tem algum tipo de conexão. Desejando que elas tenham lucidez para lidar com os obstáculos. Também lembrando da nossa meditação de Sanchal, onde a gente inspira, solta o ar um tempo maior do que a inspiração, no sentido de promover essa regulação de Sanchal.
Momentamente nós vamos retornando. Boa noite para quem chegou depois. Espero que estejam todos bem. Boa noite. Eu pensei a gente começar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu posso subir os textos. Vocês conseguem visualizar? Sim. Ah, que joia, hein? Ganhei uma autorização aqui para compartilhar. Primeiro eu vou mostrar umas fotos aqui da minha última estada na praia. Eu vou subir aqui para ir mostrando para vocês. Agora eu me aproveito, né? Deve ser uma lindeza, né? Alguém postar as fotos. Eu queria começar contextualizando um pouco essa questão que dores de cabeça, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho assim. Eu vou até tirar o texto aqui um pouco. Que daí a gente conversa um pouquinho, depois, como agora eu já testei e vi que... É que a Carla hoje, ela disse que talvez não conseguisse acompanhar o tempo inteiro a aula, tá? Então ela me autorizou aqui, via o sistema, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, a partir do que a gente vem estudando, o que pode estar gerando dor de cabeça, quais as dores de cabeça que vocês mais se deparam na família ou com vocês. Acho que sinusite. Sinusite. As dores de vesícula também, que é aqui na lateral, né? Essas dores que vêm aqui embaixo, eu não me lembro o nome desse ponto agora. É o 20 é o de 20, vesícula biliar. que é vesícula também, né? E aqui na frente, sinusite. Essa aqui, assim, eu não sei o que é nessa parte, sabe? Aqui embaixo seria vesícula, e aqui eu não sei. Quando dá essa parte, o que é? Ela pode ter origem na própria sinusite. A sinusite, no estágio avançado, ela vai doer a nuca, assim, a pessoa vai enrijecer a nuca. Porque ela vai indo pelos lobos da face, né? E vai tomando conta. Então, ela pode gerar isso. Agora, pode também, nessa região, estar relacionado à cervical, a coluna cervical. Ela pode estar com alguma discopatia, algum abaulamento ali dos discos. Pode ter várias coisas que ela pinça, né? Quando ela não está em bom estado, ela pinça ali o nervo, né? Os nervos, e ela começa, então, pode manifestar dor de cabeça também. Eu tenho duas demandas de dor de cabeça, que uma é crise de enxaqueca por tensão, e outra é dor de cabeça, também enxaqueca, relacionado aos olhos, visão, e que também está relacionado com enxaqueca, que dá aqueles pontinhos na visão, tem alterações nos contornos, assim, quando tu olha. Então, de cotomas. Escotomas. Isso. Está relacionado bem à visão, assim. Que eu sei que tem a ver com fígado e vesícula biliar, madeira, mas, enfim, vamos conversar mais sobre fígado. Isso. 。
Tem um Pode falar, caso de Tati. ter me apunturado no meio de uma crise de enxaqueca, e quando eu cheguei na última agulha, botei aqui o IG4, né, na mão, aqui, Uhum. passou. Foi a primeira vez que eu não fui até o último estágio, né, da enxaqueca, que é o vômito. A Rosina. Fala, Bia. Tem também dores de cabeça que já muitos pacientes relatavam por problemas de ATM, né? E muitos às vezes estão relacionados com interferências no posicionamento dos dentes, porque quando a gente a mandíbula ela tem que ter liberdade para ir para um lado e para o outro. Então, quando por exemplo, ela vai para o lado direito, né? Que aí os dentes do lado esquerdo, né? Então, assim, ó, quando tu encosta os dentes do lado direito, tá? Bota pro lado. Aí, os dentes do lado esquerdo, eles não podem tocar. Eles têm que ficar livre. E assim, também, quando se bota os dentes para frente, não pode tocar os dentes atrás, né? Porque tem que ficar livre. Então, quando fica assim, né, os dentes na frente tocando, atrás tem que ficar tudo aberto, tem que não pode tocar nada. E eu tenho nos últimos anos, eu tinha mais de 50 pacientes assim que eu comecei a cadastrar, compilar lá na São Tomé, que as pessoas vinham se queixando de muita dor de cabeça. Claro que junto também tem uma questão de tensão, são pessoas, né? Mas que as pessoas aí vinham, por exemplo, teve uma paciente que ela sofria muito de enxaqueca, e aí me deu uma coisa, deixa eu dar uma olhada. Aí olhei, ela tinha um dente, porque muitas vezes quando isso pode ser consequência de uma perda de algum dente, o outro se mexe e aí começa a tocar. Muitas vezes quando nasce o dente do siso, também aí começa a tocar no dente do siso, né? E muitas pessoas dizem, quando eu tirei o meu siso, resolvi o meu problema, nunca mais tive problema de ATM. Claro, o siso nasceu e aí ele estava interferindo. Tu tirou o siso, não interferiu mais, né? E então, essa paciente, eu fui lá, desgastei um pouquinho, né? O dente e ficou perfeito. Ela disse, anos e anos eu sofrendo, tomando remédios fortíssimos para enxaqueca. Teve uma outra paciente, que ela era funcionária do posto, né? Que tinha dor de ouvido. E aí a outra tomava, todos os dias tomava ibuprofeno, paracetamol, assim. E aí a colega dela falou, fulano tá com dor de cabeça, não sei o que, papai. Eu disse, manda falar comigo. Aí eu avaliei, tinha muitas interferências, e aí eu fui lá, desgastei as interferências e a mulher nunca mais teve dor de cabeça. Teve uma outra que era coordenadora do posto, ela já tinha feito uma tomografia para ver se tinha alguma coisa. Ela tomava remédio todos os dias. E aí eu entre o tempo que ela fez a tomografia e pegou o resultado, foi que eu atendi. E aí tinha, né? E aí eu sei que eu fui lá e desgastei, perfeito. A mulher disse, olha, não sei tomar remédio para dor. Claro, veio o resultado da tomo, não tinha nada, né? Então, muitas vezes até
tem casos que a gente olha e diz, não dá para desgastar nada. Isso aí é caso de botar um aparelho, né, para corrigir o posicionamento. Outros casos até pode acontecer depois de colocar o aparelho, né, que não ficou assim tão certinho como deveria essa altura, e acontecer isso, né? Então, assim, é bem interessante isso. E aí, claro, as pessoas também, isso começa aquela coisa, a dor de cabeça causa tensão, a tensão causa dor de cabeça, e aí vai indo uma coisa, né? E já teve também até uma enfermeira lá do posto, que também tá sempre com dor de cabeça, tudo, e aí e doía também, toda essa região aqui tensionava, né? Daí eu disse, um dia deixa eu ver. Aí eu fui olhar e realmente ela tinha já usado o aparelho e estava. Aí eu dei fiz os desgastes nela. E aí o marido dela depois, o que? A Tatiana me deu uma mulher nova, porque a mulher nunca mais se queixou de dor de cabeça, né? Mas é incrível uma coisa que me aconteceu. Parece que foi assim, porque geralmente essas coisas de tu achar essas alterações precisa de métodos bem complexos, né? De moldagem e montagem dos dentes para tu tentar achar. Um dia eu atendi um paciente que foi encaminhado pelo otorrino da Santa Casa, que ele diz, olha, ele não tem nada nos dentes e no ouvido, mas ele tem dor de ouvido. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Porque ele... eu já tinha feito alguns cursos sobre isso, mas eu não estava aplicando isso lá no posto, né? E aí eu disse, vou mandar para onde? Não tem muito para onde mandar, né? Ou para tentar na PUC, lá entre os alunos, tudo. Aí eu disse, vou tentar. Aí eu fui lá, e aí me veio uma coisa, às vezes, que a gente não sabe de onde, né? Então, assim, Tatiana, pega um saquinho de sacolé. Veio aquela ideia, pega um saquinho de sacolé, daí, porque eu não consigo observar exatamente quando a pessoa... Então, eu botava um saquinho de sacolé, a pessoa mordia, e aí eu puxava. E aí, se trancasse, aí é porque tinha interferência. Daí eu ia com um papel carbono, ia lá, e aí achava, e aí, olha, eu não sei de onde é que veio. Eu disse, eu acho que isso aí foi meu professor de oclusão que veio aqui, ó. Na hora. Legal. Porque foi uma coisa assim, sabe? Do nada, começa assim, e aí começou a aparecer um outro, aí eu comecei a anotar o nome das pessoas. E aí, quando elas voltavam, eu perguntava, como é que tá? Não, nunca mais tive dores, não sei o que lá. E aí foi uma série, sabe? Um atrás do outro, assim. Foram 2 anos, assim, que deu mais de 50 pacientes. Então, isso é uma coisa que é interessante também de se considerar, né? Perfeito. Nós precisamos fazer, inclusive, outras considerações, mas eu vou deixar vocês falar, assim, né? Para que a gente, nessa investigação da origem e da característica da dor, a gente possa atuar da melhor maneira, né? Então, eu quero ouvir mais um pouquinho vocês, assim. Foi falado em sinusite, o trajeto do canal da vesícula. A dor aqui no topo. No topo. O que tu considera que pode ser essa dor no topo? Geralmente dizem que é a pressão alta, né? Não sei. Eu tive. Vai ruim, né? Tu estava falando, Patrícia, que tu teve? Eu médica, talvez aí pontuava vai ruim, né? Melhorou, assim, pra mim, né? Não sei, eu não sei direito do que é. Alguém sabe dizer essa dor do topo da cabeça? Juca. Mas o Juca não quer falar, ele quer que... Eu sempre ouvi, tá todo mundo falando junto. Eu sempre ouvi que é relacionado ao elemento madeira, fígado, né?
é fígado, vesícula, né? Tudo está relacionado ao fígado, assim, as dores de cabeça, aquela dor que fica transitando, assim, tem uma dor que às vezes ela fica na testa, vai para o topo da cabeça, vai para a nuca, vai para as tempos, não sei se já... às vezes eu tenho essa dor que ela transita, né? Uhum. Ela Essa transita, tu assim. tens razão, ela é mais relacionada ao fígado, realmente. Essa é o fígado, né? Essa dor que transita, né? Ela fica, É. Mas manifesta essa do topo da cabeça, realmente, a gente precisa conferir que possivelmente tem aí um quadro de pressão alta. Né? Tão alta. É. Pois é, eu nunca tinha tido, né? Eu lembro que eu cheguei assustada. A gente Uhum. E eu me senti bem mal e estava com uma dor aqui bem forte. Eu estava dirigindo e fiquei bem assustada, assim, mas consegui chegar em casa. Mas aí eu comecei a ter essa dor, assim. Mas eu medi a pressão, e a pressão geralmente ela é muito baixa. E ela estava normal, assim, a pressão normal, que talvez para mim fosse alta, né? Essa era essa explicação. E pode ser picos, né? Porque tu não tem essa trajetória de ter dor de cabeça nessa região, né? Então, ela pode ter sido um episódio isolado, né? Mas há de se observar. Eu queria perguntar, que assim, aquelas meninas estavam falando dessa dor de enxaqueca. Como é que é essa dor de enxaqueca, quando a pessoa fala? Eu tinha uma que era no fundo do olho, e tinha essa fotofobia, como a Tânia falou. É assim também? Como é que são essas dores de enxaqueca? Essa dor do olho o fígado é quem governa o olho, né? Então, está relacionado ao fígado também. Mas sinusite também dá no olho. Eu tive sinusite que eu tinha vontade de arrancar o olho. Também. A enxaqueca eu poderia falar, né? Mas eu nunca tive. Então, ou alguém que tem essa... A Tânia poderia, talvez. A Gladys está pedindo para falar. A Marjorie falou há pouco, né? Parece que a Marjorie... Juca. Eu me tratei vários anos, assim, da minha enxaqueca. Tá escutando? Tô. Juca, tá escutando? Tô escutando bem. E inclusive... Tá. E, inclusive, o médico me receitou um remédio que se tomava para depressão. É um tal de tríplice, não sei o que é. Aí, depois que eu comecei a fazer o curso, né? Daí, quando começava a me dar a dor forte, eu usava das massagens, né? Que tu ensinaste para nós. E daí, quando ela não chegava, ia ficar forte. Daí eu nunca mais precisei tomar desse remédio forte, porque eu ficava muito ruim depois. Mas a enxaqueca é uma dor, assim, que ela é insuportável, assim. E tu toma esses remédios aí comuns e não resolve. Ela dá ânsia de vômito e a dor, assim, ó, parece que a cabeça vai arrebentar. É horrível. Né? Mas agora, graças, assim, às massagens, a massagem eu não tenho, nunca mais tive aquelas dores fortes. E não tomo mais o remédio também. Que bom. Isso. Que bom. Para mim, eu acho que começou com anticoncepcional na época que eu era adolescente, assim, né? Eu tomava. Aí depois eu parei de tomar por causa disso, né? Mas eu acho que tem alguma substância que eu tomo, assim, também, que às vezes está contida em algum alimento industrializado que começa o processo. Mas como é que funciona para mim, né? Eu sei que eu vou ter a crise porque eu começo a perder a visão. Então, começa a estreitar e aí, geralmente, eu perco a visão, né? Aí, depois, quando passa, a questão da visão é que vem a dor. E, no final, o vômito. São esses 3 estágios, assim. E o vômito, geralmente, faz passar tudo, assim, né? A dor.
bem interessante essa questão do vômito, né? Que o vômito é essa reação do organismo, né? Expelindo aquele fator que está ali impregnado, que está desenvolvendo, que está afetando o fígado, que está afetando o processo digestório, né? Que vai... Mas lembrando sempre, né, que o fígado, então, ele tem essa natureza de vento, né? Ele é do reino da madeira, né? Ele é a passagem do yin para o yang, e a gente sempre fala que essa madeira fraca vai gerar um fogo forte, né? E que ele não vai circular adequadamente pelos canais e vai gerar esse incômodo, né? Então, bem colocado, assim, né? Essa questão da enxaqueca. Mais dores de cabeça que vocês lembram, assim, que os professores sempre falam que tem 80 tipos de cefaleias, né? Mas esses 80 tipos são muito pela característica delas, né? Então, por isso que vai gerando esses tipos, assim, aquela que só vai no fundo dos olhos, aquela que atinge as têmporas, aquela que topo da cabeça, parte posterior da região occipital aqui do crânio. Então, esses dados que a Tati nos traz aqui da questão dentária, né? Muitos estão fazendo o tratamento dentário quando nos chegam, né? Então, pode falar, Rô. Não, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Agora sim. Tá. O que a Tati falou ali, eu tinha muita dor de cabeça também, né? E aí ia no dentista e ele me falava que depois que eu colocasse o aparelho que ia parar. E doía assim, ó. Vinha e doía até aqui em cima, assim. Depois que eu coloquei o aparelho, nunca mais. Porque a mandíbula, ela cruzava. E aí, cada vez que ela cruzava, eu acordava sempre com dor de cabeça. Porque a minha mordida errada, né? Ela cruzava a mandíbula e aí doía a cabeça automaticamente. Sabe o que é? É o seguinte, é que o nosso cérebro sabe que não pode ter interferências. E aí, quando ele identifica que tem uma interferência, tu dormindo, ele vai lá e faz um bruxismo para tentar gastar o dente, para tentar tirar essa interferência. Então, muitas vezes pode acontecer de quebrar um dente, ou até a gente vê, a pessoa abre a boca e vê que está gasto o dente mesmo, né, naquele ponto. E aí, então, como ele descruzou, corrigiu, né? E aí, claro, aí tu não faz mais bruxismo, não dá dor de cabeça. E foi bem rapidinho, assim. Poucos meses já não doía mais. Muito bom. É bom a gente trazer esses relatos, né? Eles vão tornando o conteúdo vivo, né? Senão a gente trataria um pouco no automático, assim, tem esses e esses pontos, né? E aí E Ju, passa batido. Tem a dor de cabeça de ressaca também, né? Tem. Quando a pessoa come demais, eu já atendi umas 3 clientes, assim, que elas diziam assim, tá estourando minha cabeça. Mas no dia anterior, eu fui numa festa, comi demais e comi muita gordura, e aí eu vejo muito como a madeira, né? Dor de cabeça de madeira, de intoxicação de fígado, né? Então, tem essa. E minha mãe, ela tem muita dor de cabeça da pressão alta. E ela relata que é sempre na nuca e ela tem náuseas e ela também perde o apetite, né? Mas eu vejo que está muito ligada com fogo, coração, né? Ansiedade, nervosismo, essas coisas.
E essas dores de cabeça estão ligadas. É isso. Eu acho também que tem dores de cabeça que é por desidratação. A pessoa não bebe água durante o dia e aí daqui a pouco tá com uma dor de cabeça e aí tu começa a beber água e aí a dor de cabeça vai passando. Isso acontece muito em locais de praia, de rio, que a pessoa está no sol, né? E fica no sol forte e não hidrata também, né? Tem uma dor de cabeça que ela é assim um pouco mais, digamos, psicológica, quando a pessoa se sente contrariada e fica quieta e não consegue reagir. A raiva. A raiva ataca e o fígado... Também tem uma dor de cabeça assim que eu já tive, de nervosismo também, né? Que eu também, quando eu me lembro quando a Carolina era pequenininha, recém-nascida, quando ia no pediatra, eu parecia que a minha cabeça ia explodir de nervosa, que eu ficava, porque estava fazendo tudo certo, não estava, eu ficava assim, eu me lembro que a minha cabeça parecia que ia explodir. Então, muito bom esses relatos aqui, vai enriquecer bastante a nossa conversa a partir de agora, assim, né? Vocês podem me interferir, tá? Não, vamos fazer participativo, assim, tá? Então, em geral, é raro que a pessoa nos procure por esse motivo, de dor de cabeça. Na verdade, em geral, elas nos relatam a dor de cabeça, mas elas estão nos procurando por outros motivos, né? Então, mas tem casos, né? Depois que a pessoa comenta, eu fui em tal local e fui tratado com a acupuntura e funcionou, daí eles acabam indicando e muitas vezes as pessoas nos chegam, né? Em geral, as pessoas tomam medicamento. Então, a tendência natural dos seres é que quando surge uma dor de cabeça, tu ataque o efeito. Ninguém quer ficar com dor de cabeça, né? Então, tu vai encontrar um histórico, geralmente. Um histórico de medicamento. A pessoa relata que ela sente dor de cabeça, ela não sabe exatamente por quê, alguns sabem por quê. E esse fato, né, da medicação atacar o efeito e não a causa, ele vai gerar um efeito subsequente. O que ocorre com a medicação no organismo, né? Ela tem um conjunto de efeitos colaterais. Em geral, esses efeitos colaterais eles vão afetar o sangue, né? Tanto no pH do sangue, também vão afetar o sangue na relação com o fígado. E esse processo de medicamento, né, excessivo, com o tempo, ele maquia, então, a causa original, né? Muitas vezes as pessoas não sabem por que tem aquela dor. E esse maquiar a causa original faz com que muitas vezes, por exemplo, a pessoa não investigue o aspecto dentário, né? Faz com que ela não investigue uma sinusite. Faz com que ela não investigue a pressão alta. Então, por exemplo, no caso da sinusite, é muito comum, isso assim eu perguntei para muitas pessoas ao longo do tempo. A pessoa relata que tudo começou com dores de cabeça. E ela tomava o medicamento, passava, depois voltava, né? E o que acontece quando tu vai tratando com analgésico, né? No caso, por exemplo, da sinusite, ela vai ficar com fibrose. Tem um microfone aberto aí no fundo. Não sei de quem que está repercutindo aqui também. Tá, melhorou.
Mas não tem problema deixar aberto, só que tem talvez é uma televisão, alguma coisa ligada que daí faz um... Obrigado. Então, o que acontece? Com o tempo, ela fica fibrosa, a sinusite. Ela não fica mais fluídica, que permite né, que tu mova aquele conteúdo. Então, é muito importante que a gente lembre as pessoas que é necessário investigar a origem, né? Que é necessário investigar o que está acontecendo antes de tomar medicamento, né? Para que a gente evite, então, esses processos. Quanto à enxaqueca, eu tive uma situação de um oficial de justiça de Porto Alegre que passou a vir aqui, ele vinha lá da Zona Sul, porque ele tinha uma indicação, né? E ele tinha uma enxaqueca há praticamente 25, 27 anos. E ele tinha procurado neurologista, fez exames dos mais sofisticados, e ele tomava um medicamento importado, muito caro. E ele relatava que, ato contínuo ao período de funcionamento do medicamento, de atuação do medicamento, a dor voltar. Então, a partir da anamnese, de uma investigação, deu para perceber que ali existia uma intoxicação medicamentosa. Então, ele, por ter recursos, por sempre poder dispor de recursos para comprar medicamento, ele foi melhorando as cepas de medicamento e ele tomava continuamente. Então, ele, por exemplo, foi uma pessoa que relatou que a dor de cabeça dele levou ele a muitos momentos a pensar em tirar a própria vida, porque ele disse que era insuportável e ele não conseguia mais aguentar aquilo, né? E a base do tratamento dele foi o tratamento relacionado ao fígado, né? Foi assim, claro que também o Taiyang, que nós vamos ver hoje, né? Porque era nessa região que ele sentia, então o Taiyang em dispersão. No início ele começou fazendo 2 vezes por semana, depois ele passou a vir 1 vez por semana, depois de 15 dias, e depois ele relatou que estava melhor. Então, também eu me recordo que eu iniciei, obviamente, com Tai Chong, 3 de fígado, Gong Sun, porque Gong Sun, 4 de vaso pâncreas, se vocês olharem as indicações dele, ele é indicado inclusive para cirrose hepática, porque eu imaginava que ali, eu não me recordo dos exames dele de TGO, TGP, mas pelo que eu acredito que tinha comprometimento ali das funções do fígado, né? Então, o que acontece? Eu estou falando desse exemplo para dizer para vocês que muitas vezes nós vamos reconhecer que a origem está no trato digestório, na relação com o fígado, e ela pode ter vindo, inclusive, dessa relação com os medicamentos, né? Então, e por outro lado, esse aspecto que eu acho importante de trazer para vocês, da gente tentar não maquiar. Já a acupuntura, ela não tem esse efeito analgésico, sob o ponto de vista de criar um efeito colateral. Ela reestabelece o funcionamento do Qi, né? Então, nós não precisamos ter medo de atuar. Claro que aí, assim, se a pessoa tem pressão alta, vai ser reincidente, vai voltar aquela dor, e aí a gente é a minha forma de atuar, eu sei que eventualmente pode não ser a forma de vocês, mas tem pessoas que realmente precisam tomar medicamento para pressão, porque elas correm risco de AVC, correm risco de alguma situação séria. Então, é importante que a gente nunca desoriente a tomar o medicamento da pressão. Por quê? Porque ali nós não estamos juntos com aquela pessoa, a gente não sabe as situações que a pessoa passa e se essas situações que ela vai passar, ela vai conseguir lidar com aquilo. Então,
na pressão alta é importante a gente ter esse cuidado, assim, né? Eventualmente a pessoa vai precisar. Daí a gente pensa assim, tá, mas se eu fizer yoga, se eu meditar, se eu levar uma vida saudável, não comer gordura, enfim, praticar exercícios, eu não consigo regular minha pressão? A gente, olha, pode regular, mas ato contínuo, quais as outras circunstâncias que a pessoa vive, né? Se tu tem uma questão de trabalho, se tu tem uma questão relacional, se tu tem preocupação excessiva com os filhos, né, que podem estar passando por alguma dificuldade e a gente está tentando ajudá-los, enfim. Então, a pressão, é importante que a gente tenha esse cuidado. Assim, nós vamos poder ajudar, e aí foi falado em Bairruí, que consegue fazer isso imediatamente, né? Mas importante da pessoa investigar como é que anda a pressão dela e, eventualmente, se ela precisar tomar medicamento, eu pessoalmente não me oponho e, inclusive, incentivo como forma preventiva, porque eu penso que as pessoas têm o direito a viver mais tempo, e, ao mesmo tempo, também que elas não provoquem aí uma sequela de AVC que possa deixar ela muito triste e os familiares também muito tristes, né? Outra situação que pode ocorrer e que a gente precisa perguntar é se foi feita alguma investigação tumoral, né? Então, isso nesses casos em que é recorrente, que a dor não passa, que toma medicamento e não resolve, né? Se a pessoa investigou isso, assim, né? Porque se tem essa natureza, a gente vai ter que ter uma outra abordagem, assim, né? Nós vamos trabalhar num outro nível, né? No nível de recuperar o aspecto celeste dessa pessoa com outros pensionadores que vão estar em outra categoria, né? Então, por mais que a gente esteja aqui tratando como se fosse uma simples dor de cabeça, né? A dor de cabeça, ela tem várias nuances, né? Então, eu vou tentar trabalhar todas essas informações que vocês trouxeram, né? Aqui hoje nós vamos estar olhando um tratamento geral, com todos os módulos, né? Então, aqui vocês trouxeram informações desde questões alimentares, né? Questões emocionais, né? Até questões da estrutura da arcada dentária. Trouxeram aqui essa questão da enxaqueca, né? Que a enxaqueca feminina, né? Ela está muito presente nesse tempo nosso, assim. Dá para dizer que 2 em cada 10 mulheres relatam a presença de enxaqueca quando procuram acupuntura aqui comigo. Não sei quais são os índices, talvez possam ser muito maiores, assim, fora, né? E muitas mulheres, então, relatam que tem relação com o período menstrual, né? Então, a pessoa relata muitas vezes que começa dias antes, outras que é durante, e outras que é assim que cessa a menstruação, inicia a enxaqueca. Tem aspectos psicológicos que são falados. Eu nunca gosto de trabalhar numa visão absoluta, porque cada vez que eu tento absolutizar alguma coisa, na sequência eu tenho o universo mostra que não é bem assim, né? Mas tem aspectos assim do nosso tempo que estão muito relacionados com a questão da sexualidade, né? Então, muitas vezes um parceiro que quer muito, ou um parceiro que não quer, ou que aquilo sempre na hora errada, né? Sempre no momento em que, né, tá para botar as crianças para dormir, e o parceiro então quer, daí diz, não, peraí, eu tenho essa... Não, então depois eu não quero. Então tem um aspecto de, né, onde a mulher é colocada e que muitas vezes os parceiros não entendem, né? E também o fato de que muitas vezes, né,
essa questão do apetite sexual, enfim, eles são diferenciados, né? E o homem, propriamente dito, ele não tem uma educação adequada para respeitar esses ritmos, né? Respeitar esses fatores, né? Eu também não sei qual é a educação mais adequada, mas eu sei que nesses aspectos sexuais existem muitos conflitos, né? E que às vezes para a pessoa ela vai contar para a gente ou vai falar porque aquilo é constrangedor para ela. Então, como a gente vive nesse tempo que é muito estranho e que tem muitos estímulos, por exemplo, em TVs, em filmes, assim, novelas, sempre trabalha muito uma vulgarização, né, da imagem e das relações. Isso muitas vezes, quando vem para casa da vida real, as coisas não são dessa forma, né? Então, nós precisaríamos propor sempre que haja um diálogo muito franco entre as pessoas, né, nas suas relações, para que a pessoa realmente expresse aquilo que está sentindo, que ela não traga para dentro, que precise se manifestar de uma forma física, com dor, né, com dificuldade de sons, de luz, né, de visão, né, que ela não precisa chegar ao ponto de ter que vomitar para que então as coisas sejam respeitadas, né? Então esse aspecto, eu acho que talvez a gente possa olhar ele assim, no mínimo para que os nossos filhos tenham essa educação, sabe? Que a gente consiga ter essa conversa de uma maneira amorosa, né? Para que eles possam então, nos seus pares, com as suas relações, eles possam desenvolver uma relação harmoniosa, sadia, de respeito, né? Então, esse eu acho que é nosso legado, assim, né, para os meninos, para as meninas também, né, para que elas possam se manifestar. Então, muitas vezes vão chegar com esse contexto vai estar presente, né, na chamada enxaqueca. Eu já vi isso de uma forma absolutista, assim, que é isso, mas eu prefiro pensar que pode ter outros aspectos também que possam gerar, né? Então eu diria para a gente contemplar essas outras possibilidades também, né? Então, aqui eu vou pegar o módulo geral, né, que é proposto aqui, que eu diria que ele atua de uma maneira bem satisfatória, e depois a gente vai olhando para ver se esse módulo, eu vou olhando esses dados que vocês trouxeram aqui, que começou por sinusite e tal, e aí a gente vai trabalhando eles. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Então eu vou primeiramente subir esse texto que a gente estava olhando. Olha aí. Então, eu queria, isso me veio hoje à tarde, assim, quando eu estava pensando um pouco sobre a aula de hoje. O Dr. Padilha, ele tem uma diferença com muitos autores. Ele atende, né, numa clínica, ele tem muitos alunos e ele faz atendimento lá em Chan, né, que é a escola, eles fazem atendimento direto e o Dr. Padilha faz atendimento. Então, em geral, salvo raras exceções, ele está falando de inclusive nesse texto que vem na sequência aqui, que é a depressão endógena, né? Eu vi que eu vou fazer questão de trazer o texto que o Dr. Padilha apresenta por outro motivo além da acupuntura, pelo motivo de que a formação inicial dele é em psiquiatria. Então, a forma como ele apresenta é de alguém, né, com mais de 70 anos que atuou, né, nesse aspecto da psiquiatria e, portanto, ele tem uma propriedade maior do que alguém, né, que para compreender isso, ele migra, né, da psiquiatria, ele migra para a acupuntura e da medicina chinesa, e ali ele forma não médicos, né,
médicos e não médicos. Ele vai trazer ele vai popularizar essa medicina, né? Ele podia muito bem ficar só no circuito médico, que certamente economicamente seria muito mais vantajoso, e ele sai, ele traz para leigos. Tanto que esses dias uma pessoa querendo se inscrever para o curso em 2022, ela me disse qual a formação. Aí eu fiquei assim, olha, não tem uma formação obrigatória. Aí me veio uma vontade de dizer, olha, eu acho que só precisa saber ler e escrever direitinho. Mas aí eu achei que seria demais, né, fazer um comentário desse. Mas é bonito, né, porque a pessoa se sente livre, né? Ela diz assim, mas eu posso? Então pode, né? Porque vocês percebem que isso não é propriedade, né, de uma categoria, não é propriedade ela é uma medicina que no primeiro momento ela parece muito complexa, mas na sequência, vocês percebem isso, hoje vocês já falam essa linguagem como se ela fosse uma linguagem natural, assim, né? Vocês já falam sobre medicina chinesa como o dia de refeição na casa de vocês, que vai reunir todo mundo. Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, outro faz a maionese, outro faz o pão. E assim vai, naturalmente, se estrutura as coisas. Agora eu percebo que vocês já falam né, todos que eu encontro, falam naturalmente, né? Tipo, olha, eu usei esse tratamento, eu fiz isso, a pessoa teve isso, eu conturei. Então, nós já temos quase uma uniformidade, assim, né? Mais conceitual. Então, por isso que agora a gente começa a estudar tratamentos. Então, aqui, o Dr. Padilha ele propõe trabalhar através do Lieke o 7 de pulmão. Que é chamado de desfiladeiro supremo. O 7 de pulmão, o Lieke, vocês vão encontrar muitas funções para ele. Ele, inclusive, nós já vimos, né, que ele abre um vaso maravilhoso, né, que é Renmai, né, que traz toda a ideia da forma, né, de como a forma deve ser, para que consiga ter uma função adequada, né, para que a sua função funcione, ela precisa ter uma forma adequada. Então, ele diz aqui, pelas ramas do canal do pulmão se controla a energia da cabeça, para evitar o estancamento e não haja dor. Então, a intenção é controlar a energia da cabeça. E quando ele diz controlar, a gente pode presumir que a dor de cabeça, em geral, é um vento descontrolado. Ele como se ele parasse, né? Ele fosse para um local que não é o local que ele deveria estar. Então, se a energia da nossa cabeça ela está fluindo naturalmente, ela não teria dor de cabeça. Então, ele diz, para evitar o estancamento e não haja dor. Aqui eu faço só um adendo assim, para as nossas anotações. O Lieke, ele se comunica pela função do com o canal de intestino grosso, que também tem várias ramificações na cabeça. Então, eu imagino que tenha também essa relação quando é sugerido o Lieke. O Lieke, ele, em outras funções não relacionadas à dor de cabeça, ele faz com que o Ti do pulmão descenda e não ascenda de maneira que gere os congestionamentos, enfim. Então, ele é muito útil, né? Ele tem esse outro nome, além de desfiladeiro supremo, ele tem o nome de jovem misterioso. Então, ele é muito usado para que a criança, para que o jovem, principalmente, ele tenha uma forma adequada para cumprir com a sua função, assim. Principalmente nessas crises, assim, quando começa a ficar um pouquinho maior, que muda o tom de voz, que começa a ter namoradinhas, namoradinhos.
Então, a criança aí já fica em dúvida se o jovem, nesse caso, se que curso vai fazer, que tipo de trabalho pretende na vida, e aí gera muitas vezes essa dúvida, assim, porque realmente o jovem não sabe, e nós, pais, também não sabemos. Então, o que fazer? Quase como a gente não fazer, esperar os sinais, né? Ver aqui é possível. Só que a gente tem uma ansiedade que a gente passa para os filhos e os filhos absorvem elas. Então, o Nietzsche, ele vai aparecer no livro do Paulo também com essa indicação, vai aparecer no Jeremy Ross, também como um dos ressonadores que trata as dores de cabeça. Depois, ainda nesse módulo geral, o Bairrui, 100 reuniões para regular o Yang. Pois nesse ressonador conflui toda a energia Yang da cabeça. Cultura leve, suave, em leve tonificação, ou massagem em dispersão. Então, aqui também com essa intenção de regular o Yang. Nós olhamos ali, a gente viu que essa chamada dor de cabeça, em geral, né, ela vai ter, eu acho que a Tati fez um comentário interessante, assim, se o bruxismo, a partir da tensão gerava dor de cabeça, e se a dor de cabeça gerava o bruxismo. É uma lógica bem interessante, porque eu acho que tem sentido, né? A gente é o caso do medicamento que melhora a dor, mas que causa um efeito colateral posterior que vai gerar a dor, porque intoxica o fígado. Então, se eu penso aqui, né, eu posso gerar essa dor, a dor pode fazer com que eu sinta mais rigidez, né, e seja um círculo, né, gerador, né? Então, 100 reuniões e Tai Yang, o grande Yang. Um ressonador extra dos membros superiores, né? Então, na cabeça. Cultura cuidadosa para evitar a artéria temporal e massagem no sentido anti-horário. As enxaquecas, essas dores temporais, elas são exatamente no Tai Yang. Juca. Então, sim. Oi. Essa puntura cuidadosa. O que seria essa puntura cuidadosa do Tai Yang? Tu deve localizar precisamente o fosso da têmpora aqui. E ela não pode ser muito profunda. Aqui a gente não aprofunda a agulha o suficiente para ela fixar. É só vou dar um exemplo, como se fosse o mandril ali que vem nas agulhas ali. Seria aquela porção ali de agulha ali. Mais que aquilo ali, não. Não. Então eu poderia, neste caso, né, com pouca prática, usar o mandril. Pode. E aqui também essa possibilidade da massagem no sentido anti-horário. Né? Anti-horário? Anti-horário. Eu já apliquei né, simplesmente segurar, assim, a pessoa está com dor de cabeça, eu pegar ela e abraça com as mãos, né, de frente, né, consegue pegar a cabeça da pessoa e segurar com os polegares ali, né, mais ou menos fixando a unha, assim. Pode ser. E teve um resultado bom. Relatou a sua dor. Aqui eu quero comentar com vocês que vocês precisam tocar antes de punturar. Porque, por incrível que pareça,
Por incrível, não. Na verdade, eu nunca estudei isso, mas na mesma altura. Isso eu já, ao longo do tempo, eu verifiquei, assim. Eu começo por ali, naquele ângulo da sobrancelha. Daí eu toco, não tem ali a fossa temporal. Aí eu desço um pouquinho, está um pouco abaixo. Então, bem importante que a gente toque antes de fazer a pintura e localize, né? Tá aí. Tem muita biografia que trabalha o 4 de G. O Regu. O Regu, ele também pode ser usado, assim, mas se a gente tiver ali uma cabeça por pressão alta, eventualmente ele pode, porque ele é muito yang, assim, né? Nós estamos mandando mais yang. Então, por experiência, assim, eu não trabalho muito com o Regu, mas vocês vão encontrar bastante bibliografia que indica o Regu, 4 de intestino grosso. E aí eu vou começar indo pelo quadro que vocês nos trouxeram aqui, né? Que vocês trouxeram. Juca, pode repetir, por favor? 4 de G, se não tiver pressão alta, é isso? E ele tem uma característica yang, assim, né? Ele, por exemplo, já vou pegar o caso aqui da sinusite, né? No caso da sinusite, a gente faz uma manipulação forte no Regu para gerar calor na face. Ele vai mover aquela umidade através do calor. Então, na sinusite, nós vamos usar o 4 de G, vamos trabalhar com o 12 de Renmai, porque ali a gente quer que as funções do digestório descendam, né? O enturvo, e não ascendam em forma de fleuma, né? Vamos fazer a regulação prevista para a estação, a regulação de sangue e energia, mas vamos trabalhar com Intan, ou Dintan, na escola. E o Dintan eu já comentei com vocês, né? Eu vou precisar me encontrar com vocês para mostrar para vocês terem segurança, né? Mas a gente eu faço uma puntura que primeiro eu direciono a agulha para uma dos seios da face lateral, depois para o outro, para baixo, eu seguro e manipulo a agulha. E depois no final ainda faço uma dispersão. Então, eventualmente nós vamos usar também o 22 de Tumai, também é indicado para sinusite. Nós vamos observar bem aonde que a pessoa relata a dor que ela sente. Então, se eventualmente ela nos contar que ela está que a dor também sobe, está sobre os olhos, está tudo, e é sinusite, ela já foi no médico, já fizeram o exame, ela tomou azitromicina, não resolveu, muita gente não resolve, que efetivamente o espectro do antibiótico, para ele chegar nessa região aqui, é muito difícil. A gente sabe que aquilo ali é quase como um vapor, né? Então, é muito comum as pessoas tomarem muito tempo antibiótico e elas continuarem relatando dor originária da sinusite. E ainda, eu falei ali antes do aspecto de maquiador, enfim, mas aqui nós já estamos trabalhando assim. Ela decidiu que ela vai tratar a sinusite com a gente, nos procurou e a gente vai atuar. Então, é possível que se relate também dor aqui na nuca, né? Quando a sinusite já está no estágio mais avançado, aí nós podemos punturar aqui o 10 de maio. Também, ali. Em geral, a resposta ela é imediata. A pessoa já sai sem a dor. Mas há que se recomendar que ela retorne, né, em alguns dias, porque
eventualmente os hábitos alimentares dela, ligado a laticínios, ar-condicionado de carro, o período gera uma condensação do tempo, e vocês vão ver que a sinusite sempre tem uma condensação assim que a gente percebe nas casas, tinha muito calor fora, umidade dentro, elas acabam gerando, as pessoas que têm esse quadro, eles acabam relatando que é um momento que se apresenta. Eu falo isso para vocês porque é uma das coisas que eu conheci a acupuntura por causa de rinite, sinusite, né? Então, e é uma coisa que para mim sempre resolveu, assim. Já tinha passado por azitromicina, tinha passado por homeopatia. Pode falar o preço. Tem um fator aqui da sinusite que é o suar o nariz, né? As pessoas não suam os seus narizes. Elas seria o caso de instruir a pessoa a suar o nariz também. Expelir aquele muco. Sim. Inclusive a lota, né? Que é aquele equipamentozinho que é muito importante, assim. Eu lembrei aqui, assim, é bem importante desobstruir o nariz. Então, 20 de G. Também incluo. Eu estava passando aqui, mas 20 de G. Então, em geral, a pessoa com sinusite, ela tem as narinas trancadas, assim. Sim, mas existe um conceito geral assim de que é feio espirrar e suar o nariz, né? Então as pessoas elas fungam, né? Elas chupam, né? A pessoa sendo que ela não está respeitando o próprio corpo, né? O corpo já está expelindo aquele agente patógeno ali, né? E ela está puxando, está impedindo, né? Mas essa questão da limpeza do nariz já está hoje bem difundida, né? Na medicina alopática, os otorrinos, eles mandam lavar o nariz, assim, nos casos de sinusite, mandam lavar o nariz com uma seringa de 20 ml, que é uma seringa que dá mais pressão, né? E eles mandam, inclusive, fazer o soro com sal marinho e bicarbonato, né? É a lota. Mas agora já está assim bem mais difundido no Ocidente, né? Então não uma coisa bem. Tem a seringa, tem. Eu no início que não tinha lota e eu precisava, eu usava um frasquinho tipo de ketchup, assim, e colocava dentro e ia fazendo no banheiro, né? Mas tirava o ketchup? Não, botava com ketchup junto. Aí parecia aquele desastre, assim, saía do outro lado. Diz, o que eu fiz? Uma hemorragia. A gente tem hoje, até nas farmácias, tem o Nasiclean, acho que é essa solução já com uma quantidade certa. Isso. Tu aperta ele, né? Então, só que ele é meio carinho, é melhor essa solução caseira, com sal marinho, bicarbonato, né? Uma aguinha morninha, né? Faz na hora, né? Voltando. Outra coisa, assim, para aqueles que conseguem as invertidas sobre a cabeça, invertidas sobre os ombros, que tem no yoga, né? O inverte, o sistema circulatório gera calor na face, né? Show.
Isso também ajuda, né? Dor cervical. Quando a gente tem essas obstruções cervicais, o 14 de Tumai, ele vai ser bastante poderoso, assim, né? Para dores cervicais que passam a gerar dor de cabeça. A enxaqueca. Nós vamos trabalhar, então, o Tai Yang. Vamos trabalhar o Tai Chong, trígono. Mas podemos, vamos ajudar na regulação quando tem relações com o ciclo, com o 6 de baço pâncreas, o nosso Sandinjal. Você sabe que o Sandinjal sozinho, uma dor de cabeça punturada em profundidade e até a agulha prender, ele pode sozinho resolver a dor de cabeça. Ele gera ali, como ele é a união dos três rins, né? É como se a gente reinserisse o Yang de maneira adequada através do Yin. Então, vocês, se a gente tiver pouco recurso no momento, se a gente estiver numa situação que a gente não tem como fazer uma grande investigação, muitas vezes o Sandinjal, ele vai ter, sozinho, ele já vai nos trazer uma boa resposta. Então, para enxaqueca, aqui na enxaqueca aqui é um módulo geral que a gente está tratando, né? Mas é importante a gente trabalhar aqui, no caso das mulheres, o 4 de Reimai como dial inferior, assim, para ajudar nessa regulação. O 12 de Reimai também para ajudar no aspecto de centramento. Podemos trabalhar aqui como essa pessoa nos chega muitas vezes com as questões emocionais, nós podemos usar aqui o Xi de coração, 6 de coração. Uma vez eu vi um tratamento que veio da escola que falava nos 3 6. E aí incluía, além dos 6 de baço pâncreas, os 6 de coração, os 6 de rim, Zhao Hai. Esse também é então, que cuida do coração, através do seu ressonador alarme, equilibra o Yin e une, né, o Yin, fazendo com que não tenha esse escape de Yang. Então é um módulo também, assim, que a gente pode sentir, eventualmente, e utilizar. Naquele senhor que eu relatei da enxaqueca, eu usava esses 3 ressonadores, também além do Tai Yang. Me veio agora essa lembrança dos 6 de rim, 6 de baço pâncreas e 6 de coração. Mandíbula aqui, a gente pode usar o 18 de D, além dos demais do módulo geral. O 18 de D, ele tem uma atuação muito importante no aspecto Yang geral da cabeça também, porque ele une ali, né? O D, ele se une com o canal da própria bexiga. Na mandíbula aqui também o 4 de G, pela repercussão que o 4 de G tem sobre a boca. E tem um exercício também, que é 3 dedos, os 3 dedos, indicador médio e anelado, e fica uns minutinhos com a boca, se não consegue colocar os 3 dedos, coloca 2 e abre bem. Aqui isso foi uma instrução que eu recebi do mestre de Tai Chi Chuan.
que ele propunha que a gente educasse a boca, educasse a mandíbula numa pressão negativa. Que ela está sempre com a pressão, né, de ranger, né? Então a gente fica, principalmente esses que tem à noite, antes de dormir, fazer esse exercício e manter ali por um tempo a boca, ó. O que que ele faz? Até eu acabei experimentando isso e indiquei para muitas pessoas já antes de eu conhecer a acupuntura. Quando eu vou fazer a pressão positiva do ranger, ele me dá consciência dessa pressão. Porque como eu estou no automático no ranger, quando eu trabalho esse aspecto negativo com a pressão, com a abertura, eu gero, sempre que eu vou ranger, eu sinto que vou ranger e eu consigo segurar essa onda. Claro que esse dado que a Tati trouxe hoje, de observar a questão dentária, eu não retiro ele, eu acho que é bem importante, olha, mais um aspecto de investigação. Mas para evitar, principalmente naquelas pessoas que já estão com placa, mesmo a placa elas destroem, e aquilo já gera muita dor de cabeça, enfim, eu sempre sugiro que ela faça esse exercício de pressão negativa da boca, que é os 3 dedos. Se não consegue fazer, começa com 2 e vai abrindo. É só manter assim, Juca? Esse é o exercício? Por uns 5 minutos. Vocês vão ver que, eventualmente, se vocês estiverem com dor na região cervical, pode ser também, tem essa relação com o bruxismo, com a mandíbula, ele gera um efeito aliviante muito rápido. Ao final dos minutos que a gente for fazer, a Tânia, acho que tinha saído e voltou, né? 3 dedos. Ele vai gerar uma educação dessa região, assim, né? E a pessoa que tem bruxismo há muito tempo, ela nunca consegue colocar 3 dedos. Ela vai colocar 2 e vai relatar muita dor. Meu Deus! Aí tudo vai começando bem devagar, né? Aí bota 2, vai abrindo. E com o tempo, então isso é uma coisa que tem funcionado, assim. Então ele pode servir, esse exercício pode servir como auxiliar, como complementar da nossa cultura, do nosso trabalho. Então a gente descartou aqui nesse dia de hoje também as questões tumorais e pressão alta, né, que a gente não vai imaginar que vai ser uma outra abordagem, né? Ressaca, foi falado aqui hoje, né? E a própria Soraya que trouxe o caso da ressaca, ela já disse, olha, afeta o fígado e o fígado vai gerar vapores sinuosos que vão, né, vir lá para o Bairruí. Por isso que numa coma alcoólica, numa embriaguez muito profunda, a gente pode fazer uma pequena sangria em Bairruí e trazer o vivente de volta. Mas daí a gente diz, agora vai com calma. Não se precipite. Foi falado em desidratação aí, né? Água mesmo. O aspecto emocional e nervosismo. Então, Oi, Ju. Sim. Oi. Esse caso aí do coma alcoólico. A pessoa está bêbada, né? Está, né, cambaleando. Se eu cambalear ali, o vento, aquele vento interno, só cambaleou e apagou. Essa sangria no Bairruí vai trazer a pessoa de volta a um estado de não embriaguez? Vai. Oi? Vai. Vai? Vai. Uma pessoa bêbada, se eu fizer uma sangria em Bairruí, ela vai ficar sóbria?
não digo sóbria, né? Porque ela tá ali, ela teve vários efeitos, né? Para ela chegar a esse nível, né? Mas ela vai reacordar ali, ela vai ter lucidez para falar contigo. E Sim, vai ela vai ter luz. Ela muito vai... arrependida, assim, né? Mas vai saber o que fez, pelo menos. É. Vai sair daquele estado Uhum. de embriaguez e inconsciência, né? Uhum. Que gera, né? Uhum. E vai retornar para um estado de É. lucidez. Uhum. Claro, a pessoa vai estar ruim, né? Vai estar... Sim, ela vai estar dolorida, o corpo vai estar dolorido porque afetou o fígado e Sim, madeira, né? ela vai estar os músculos e tendões. No outro dia ela se encontrar um bêbado na rua, dá o bairro, sai andando e levanta. Agora corre o risco, né, de tu fazer isso e a pessoa acordar e pensar que tu estava agredindo ela. E se ela não é conhecida, ela pode achar que tu estava fazendo outra coisa ali com ela, machucando ela. Ou convidar para beber outra. O aspecto emocional, né? Sim. E o aspecto emocional, por isso que entrou aqui os 6 de coração, como alarme do coração, né? Se a pessoa já está no nível em que as suas emoções geram dor de cabeça, aquilo é forte, né? Então a gente pode ir com o alarme do coração, né? Mas aqui hoje, digamos que vocês têm bastante ferramentas para esse aspecto emocional, né? A gente já viu, né, mestre do coração, já viu 17 de Rei-Mai como ponto de centro, já viu Ben Shen, né, canal da vesícula, que é um ressonador mestre do psiquismo. A gente viu vários ressonadores do próprio 12 de Rei-Mai, que traz um centramento, se tratar de um ponto de centro, né? Então aqui a gente viu esse aspecto mais geral mesmo, né, da regulação. E daí no sábado nós vamos olhar a depressão endógena. E eu vou trazer esse texto do Padilha, curto, assim, que eu quero socializar com vocês, né? Para a gente entender essa diferenciação dela enquanto endógena, né, e as demais, né? Então foi muito bom, assim. Vocês participaram, né? Trouxeram as vivências de vocês e com isso a gente pôde ir além do texto. Então, uma boa noite para vocês. Eu vou tirar o texto aqui para a gente se enxergar, né? Durmam bem, descansem. Quem deixou sorrir, que exame chapa, perdoe, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.